Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Programa ABC do Espiritismo mais uma vez na sua tela. E esse programa tem por objetivo levar sempre uma mensagem do amor. Você se lembra que os dois últimos programas nossos foi a questão da escala espírita. Nós já estudamos em dois programas exatamente o início da escala, já começamos a falar um pouquinho sobre das 3 divisões dos 10 degraus, o último que é exatamente espíritos imperfeitos. São 5 classes. Agora nós vamos estudar o que hoje, André Luiz? Hoje nós vamos dar continuidade no que nós já vimos e vamos estudar a segunda ordem, que são os bons espíritos, mais 4 categorias, e nós também vamos arrematar com a primeira ordem, que são os espíritos puros, que tem apenas uma única categoria que forma o topo da pirâmide. Então, dando continuidade, Kardec vai fazer uma pequena introdução e depois nós vamos entrar propriamente nestas 4 ordens. Segunda ordem, bons espíritos. Características gerais. Predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos segundo sua ordem os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Então nós vamos ver que agora o André vai começar para nós e nós vamos começar a ver que agora já é uma característica diferente. A primeira, vamos dizer, muito ligada ao primitivismo, ao mal, ainda às coisas imperfeitas. Agora nós vamos começar a ver o mundo de provas e expiações, onde o espírito ainda não é puro, não é um espírito que tem uma predominância total da questão espiritual, mas já é um espírito que começa a enxergar o bem e a fazer o bem. Já começa a entender o que é o amor e já começa a sentir e a exalar amor em suas ações. Então, o item 108, quinta classe, espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e de os proteger, mas o seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral que no intelectual. Então já são espíritos que já não são perfeitos, mas já conseguem fazer o bem, já conseguem ver o próximo, ainda tem sentimento de raiva, ainda tem sentimento de rancor, mas não é um sentimento que predomina nessa classe. Já é aquela pessoa que consegue perdoar, às vezes não num primeiro momento, mas com o passar do tempo, já tem mais facilidade. Já é aquela pessoa que consegue domar os seus maus instintos, já consegue se limitar diante dos seus erros. Então já é aquele que já vai começando a perceber o sentido do bem. Mas é interessante que aqui nós vemos que não adianta só fazer o bem. Este companheiro era dotado de bondade, era dotado de amor, mas não tinha intelectualidade o suficiente para usar também isto em prol de todos. Então não adianta eu só ter bondade no coração. Se eu não desenvolver também a asa da intelectualidade, o meu voo é manco. O meu voo é de pequeno alcance, baixa latitude. Agora nós vamos ver o item 109, que é a quarta classe. São os espíritos sábios. Olha, os espíritos sábios já estão numa condição acima dos espíritos benevolentes. E olha o que Kardec diz sobre eles. O que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para os quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livres das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Uma vez eu vi o Chico falar na casa dele que o homem é semelhado a um pássaro e tem que desenvolver as 2 asas, a asa da moral e a asa intelectual.
Essa classe é uma classe que desenvolve a sua área mais intelectual, no sentido de usar, por exemplo, no campo científico, de buscar descobertas. Aqui eu vou citar a figura de André Luiz, quando esteve na sua última existência, como o Dr. Carlos Chagas, um grande médico, um grande gênio, um grande cientista, mas como ele mesmo disse, não havia desenvolvido a sua parte moral na íntegra. Então ele trouxe uma contribuição importante, que foi a vacina para a doença de Chagas, que levou o seu nome. Então nós começamos a perceber que já usa a inteligência, nesse caso, para o bem, mas que ainda não tem conceitos morais totalmente definidos, mas tem a sua inteligência na busca desses conhecimentos e amplitude para auxiliar o próximo. Já é um grande caminho a desenvolver. Por isso que ele colocou aqui Kardec como acima dos espíritos benevolentes. Porque aqueles espíritos benevolentes que desenvolvem o amor e não a intelectualidade, muitas vezes é um joguete na mão daqueles pseudo-sábios que enganam, passam para trás a pessoa. Por quê? Porque não tem maldade. Não ter maldade também é uma coisa ruim, porque o mundo ainda é caracterizado pela maldade. E muitas vezes o espírito benevolente toma o errado como certo, induzido pelo que o outro disse, como lhe falta o resguardo intelectual, ele não tem como fazer uma análise mais íntima. Já o espírito sábio, ele já não tem aquelas paixões, aquela ortodoxia dos espíritos imperfeitos, mas como nosso querido Sérgio disse, ainda tem muito que aprender, porque ele desenvolveu a asa da intelectualidade, agora ele está correndo atrás de desenvolver a asa da moralidade. André, antes de você entrar no outro, só um esclarecimento que eu acho importante, que muitos podem estar perguntando, mas então todos esses seres inteligentes, por exemplo, que desenvolvem a inteligência para o mal, entram nessa categoria? Não. Nós vamos dizer que todas as categorias citadas até agora, todas são dotadas de inteligência. Não estime o plano espiritual dos nossos irmãos obsessores, achando que são criaturas ignorantes. Tem muitos que se formam no mundo espiritual, eles têm faculdade, eles têm escolas no mundo espiritual para se aperfeiçoar no campo do mal. Não vamos nos iludir. Nós estamos falando de uma categoria que já consegue usar a inteligência para o bem. Okay? Do mesmo modo que nós temos gênios que trabalham sob o comando de Jesus, nós temos gênios da mesma intelectualidade que trabalham para o mal. Tanto é que no próprio Novo Testamento Jesus é tentado. Jesus não é tentado por um espírito obsessor qualquer. Não é qualquer um que chegava próximo de Jesus. Então nós vemos como esses gênios trabalham incansavelmente para que a maldade e a ignorância perpetue na nossa dimensão e no nosso planeta. Agora nós vamos ver o item 110, que é a terceira classe, espíritos prudentes. Caracterizam-se pelas qualidades morais da ordem mais elevada. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Então nós vamos ver, por exemplo, que esse espírito prudente é um espírito muito interessante, né? A gente vê hoje já, nós estamos começando a perceber que o espírito sábio, o espírito prudente, já é uma categoria que há muitos na Terra encarnado, mas que em comparação aos 7,5 bilhões da população mundial, é uma pequena parcela que já chegaram a essa condição. Muitos podem se perguntar, é Deus que assim o quer? Não. Essa história que a gente fala muito, o amanhã a Deus pertence, desculpe, essa história não é real. Amanhã pertence a cada um de nós, porque Deus nos deu a inteligência para podermos projetar o que será amanhã. Então nós começamos a perceber que é muito fácil jogar na mão de Deus aquilo que é de responsabilidade de cada um de nós. Ele nos deu a liberdade para isso. E dentro da sua criação, ele exatamente pré-estabelece uma lei justa pela qual nos dá a condição de nós chegarmos ao topo dessa escala pelo nosso esforço. Não é ninguém que vai nos ajudar, não, nem Deus. Deus nos dá a oportunidade sacra,
a oportunidade abençoada. Mas quem vai fazer a lição de casa, André? Somos nós. Então, olha, os espíritos benévolos são aqueles que ainda têm uma intelectualidade bem, deixando muito a desejar, e já tem uma moralidade, já fazendo a predominância no bem. Os espíritos sábios, eles ainda estão também em desacordo, porque eles têm um intelectual bem mais adiantado do que o moral, mas já não são aqueles espíritos voltados às más paixões. Os espíritos prudentes são aqueles que conseguem equilibrar a moralidade e a intelectualidade. Pode ser que em moralidade ainda não estão no grau da perfeição. E pode ser que na intelectualidade os sábios sabem mais do que ele, mas eles conseguem equilibrar. Enquanto o benévolo é muita moralidade e pouca intelectualidade, enquanto o sábio é muita intelectualidade e pouca moralidade, ou uma moralidade mediana, esta categoria equipara. A outra, que é a última que forma, que nós vamos ver no próximo bloco, são os espíritos superiores. E aí sim, nós vamos ver ainda neste programa a primeira ordem, que é o espírito puro, que é composto apenas e tão somente por uma única classe. Então nós estamos vendo como é um tema apaixonante, como é um tema interessante. Se você perdeu os 2 últimos programas em que falamos de modo minucioso sobre isto, entre no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Assim que sobe o inédito para a TV Mundo Maior, nós colocamos também na TV A Caminho da Luz. É youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações, veja estes programas e muito mais. Quer entrar em contato comigo, com o nosso querido Sérgio? Pode ser pelo WhatsApp, 19 997 782794. E eu gostaria de fazer um convite muito especial. Até o presente momento, lançamos 4 livros. Adquira, você estará ajudando diretamente ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então você entre loja@caminhodaluz.com.br, adquira algum livro, algum CD, algum DVD, tem várias formas de pagamento, é muito seguro e você estará ajudando diretamente as atividades que nós temos na cidade de Itapira. É verdade. Lembremos, o que o André está dizendo é muito importante para encerrarmos o primeiro bloco, de que primeiramente é passado pela TV Mundo Maior, que é pela qual tem a razão desse programa ABC do Espiritismo. E depois que vai ao ar, ele é colocado então no YouTube da página da TV A Caminho da Luz. Queridos amigos, não sai daí não, um tema palpitante, nós já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Queridos amigos, que alegria nós podemos estar pela TV Mundo Maior com o programa ABC do Espiritismo. E nós estamos estudando a escala espírita. Na verdade, hoje estamos terminando o 3º programa, porque são 3 programas falando dessas perguntas, ou seja, é como se fosse uma escada de 10 degraus, onde nós estamos estudando de uma maneira bastante definida, bastante aberta, essa ideia desse momento que a criatura vive dentro da sua evolução. Então nós já estudamos, não é, os últimos degraus, que se compunha de 5. Então nós vimos lá espíritos imperfeitos, espíritos levianos, pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores e perturbadores. Agora, nós vimos a segunda ordem, que na verdade são 4 classes. Nós já vimos os espíritos benévolos, depois os espíritos sábios, depois nós vimos os espíritos prudentes, e agora nós vamos entrar no penúltimo degrau, que é os espíritos superiores. Mas antes do André ler, se atentem, superiores para o nível do planeta Terra. E daqui a pouco nós vamos explicar sobre isso. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida. Então, olha, o item 111 é a segunda classe, como o Sérgio disse, a penúltima, espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem,
que só transpira benevolência é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna, mais que os outros, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que nos é dado conhecer. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade, e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos para o compreender, mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que, pela influência da matéria, desviam-se da prática do bem. Quando, por execução, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso, e então nos oferecem o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. É interessante, né? Nós estamos falando da evolução do espírito. E aqui nós usamos o espírito encarnado e o espírito desencarnado, ou seja, aquele que está no mundo espiritual, ou seja, a alma, que é aquele espírito que está temporariamente habituando um corpo físico. Então essa classe é uma classe que existe uma população muito pequena encarnada na Terra. São aqueles que não fazem um comentário sobre o mal. São aqueles que só aceitam o bem. São aqueles que já trabalham pelo seu aperfeiçoamento e pelo aperfeiçoamento dos outros. É aquele que já tem uma visão que tem que desenvolver as duas asas por igual. Então ele trabalha de maneira ampla na asa da inteligência e na asa da moral, né, André Luiz? Sem dúvida, já consegue proporcionar para aqueles que o ouvem, aqueles que os assistem, aqueles que o seguem, reflexões, meditações, aprendizados. Então aqui é uma categoria que quando eles reencarnam, eles vêm como missionários. E são aqueles espíritos que nós, a humanidade, seguimos. Seja numa religião, seja na condição de um filósofo, seja na condição de um estadista. Então, só no século passado, nós tivemos grandes espíritos que servem como exemplo. Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, nós tivemos Nelson Mandela, pelo seu exemplo, pela sua compaixão, pelo seu vigor em relação a um país com muitas dificuldades. Então nós passamos a ver que são aqueles exemplos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Já no campo espírita, Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo, grandes homens e grandes exemplos de mulher que deixaram rastros de amor, rastros de bondade. É evidente que só a espiritualidade para poder dizer, olha, esse espírito está em tal categoria, aquele outro está em outra. Mas é importante nós vermos que esses espíritos já não têm o que espiar, já não têm o que provar. Quando reencarnam, é para ser um farol para aqueles que estão ao seu lado. Agora nós vamos ver a primeira ordem, que é o topo da pirâmide, os espíritos puros. Caracteres gerais: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam
para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que os distanciam da felicidade suprema. É para eles uma ocupação agradável. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Eu vou responder essa colocação apenas com 3 palavras. Francisco Cândido Xavier. Esse grande missionário convidado por Jesus para as terras de Santa Cruz, para a implantação do Espiritismo redivivo. Ele foi tudo isso que nós vemos. Se alguém disser que Chico Xavier comentou alguma coisa de alguém, é mentira. Se você lê alguma publicação de que alguém falar que o Chico fez uma intriga de alguém, fez um comentário negativo de alguém, você pode jogar o livro fora. É mentira. Eu, nesses 35 anos de movimento espírita, frequentei muito Uberaba. Tive a oportunidade de conhecer pessoas ligadas a Chico Xavier, mas ligadas intimamente. Muitos já até desencarnaram, amigos reais de Chico Xavier. E todos eles são unânimes em dizer, quando alguém levava um problema para a casa de Chico Xavier, ele dizia, na minha casa não. Aqui, não. Depois ele dizia, o espírita tem que ser os terminais da fofoca. E nós vemos hoje com muita tristeza colocarem palavras na boca do Chico, denegrindo esse ou aquele. É uma vergonha, porque as pessoas não estão se apercebendo que estão denegrindo Chico Xavier, não estão falando bem. Chico era essa classe. E para que o André possa comentar um pouco também, que eu acho que é um tema palpitante, para você ter uma ideia o que é a evolução humana, porque esses 10 degraus é do planeta Terra, ainda um planeta atrasado. Chico Xavier é primitivo, perto de mundos mais evoluídos. Olha bem essa colocação para entendermos a grandeza da evolução humana. Ele chegou ao apogeu do nosso planeta de evolução. Mas tem planetas muito mais evoluídos pela qual ele vai continuar percorrendo no seu processo evolutivo todo esse momento. Para que o André também explique um pouco, vamos relembrar que quando Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, 50 anos de desencarnado, uma grande festa foi feita no mundo espiritual, relata Francisco Cândido Xavier. No meio da festa veio a emissária de Maria, Celina. A festa parou. Celina então se aproximou e disse, Dr. Bezerra, Maria Santíssima manda avisar que chegou o seu tempo de ir para um planeta para continuar a sua evolução, para planetas mais adiantados. Conta Chico Xavier que Dr. Bezerra ajoelhou e fez um pedido. Peça a Nossa Mãe Santíssima a intercessão de Jesus para que eu possa continuar aqui na Terra trabalhando em favor dos meus, pela qual ainda tanto devo. Celina saiu da reunião. A festa continuou daquele momento fraterno, amigo, generoso, como é a festa dos bons espíritos. Passou-se mais algum tempo, volta Celina. Todos ficam em silêncio e Celina olha para Dr. Bezerra e diz, o seu pedido foi aceito por tempo indeterminado. Quando Bezerra ajoelha, olha para o céu e faz através da prece um cântico de amor e de bondade. Então é um tema muito bacana,
Foram 3 programas seguidos, apresentado em 3 semanas, que está totalmente disponível no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, apresentado inédito aqui pela TV Mundo Maior. Que beleza nós vermos este trabalho de Kardec, esta divisão que ele nos deixou e o quanto nos esclareceu todas estas informações alusivas à escala, a diferença de uma ordem para outra. E eu gostaria de fazer um convite especial, fugindo um pouco do nosso tema do programa, já caminhando para o encerramento, todo domingo, às 18 horas, pela minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar, ou facebook.com/André Luiz Vilar, de número, às 18 horas iniciamos um vídeo ao vivo, que é do Evangelho no Lar. Venha participar conosco, a sua participação, ela é muito especial. Como foi prazeroso fazer esse programa pelo ABC do Espiritismo, falando da escala espírita. Espero que possamos ter ajudado você a compreender um pouco melhor a nossa evolução. Encerramos o programa ABC do Espiritismo. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Um beijo a todos, muita paz, muita luz. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.